A origem da transformação que explodiu o mundo de Dragon Ball. A origem não contada de Black Frieza. O Black Frieza é provavelmente a transformação mais emblemática nos últimos tempos de Dragon Ball. Eu tenho certeza que ver o Frieza surrando gás, o Goku e o Vegeta juntos com um golpe, gerou mais impacto que o instinto superior e o ego superior juntos. E desde então, como não surgiram respostas decentes para essa transformação, muitas teorias foram criadas, algumas mais pé no chão, alegando que isso era apenas fruto de treinamento, já outras mais viajadas. Mas dessa vez eu vou mostrar para vocês a teoria mais coesa, interessante e fundamentada, para explicar como Black Frieza alcançou essa transformação tão poderosa. Antes vamos dar um breve contexto a respeito da transformação do Frieza e como essa teoria a explica perfeitamente. Black Frieza foi apresentado no capítulo 86 de Dragon Ball Super no mangá, tendo um grande peso, principalmente por derrotar o principal vilão do arco e de quebra ainda arrebentar o Goku e o Vegeta junto, afirmando que ele conseguiu essa transformação após passar 10 anos treinando em uma sala do tempo. Mas isso não nos impede de pensar, o que diabos ele fez para conseguir essa transformação? Afinal, uma coisa dessas não pode ser tão simples de se conseguir apenas treinando. Será que o Frieza fez amor com o Suco? Como ele usa seu Ki quando ninguém está olhando? Brincadeiras à parte, o Black Frieza continua sendo um grande mistério para toda a comunidade de Dragon Ball. Existem algumas teorias, como por exemplo, de que ele apenas treinou. Exatamente isso, porque afinal, o Frieza nunca havia sido mostrado treinando, exceto pouco antes do Torneio do Poder, o que já foi o suficiente para uma grande melhora. Então talvez ele já tivesse esse potencial desde sempre, mas como nunca treinou, ele nunca foi despertado. Mas sinceramente, apesar disso ser interessante, é uma teoria um quanto chata, e certamente não é digna das mirabolâncias de Dragon Ball Super. Então essa teoria que eu vou contar para vocês reúne um pouco de viagem da minha parte, um pouco de informações oferecidas especificamente pelo anime de Dragon Ball Super, as transformações anteriores dessa transformação, as técnicas e os poderes do próprio Frieza e várias outras coisas, porque o objetivo desse vídeo é de oferecer o conteúdo mais completo que você vai encontrar a respeito dessa transformação, e não tenha dúvida de que isso vai ser cumprido. Então vamos falar logo sobre isso. Essa teoria, na verdade, começa muito antes dos eventos de Dragon Ball Super. Na verdade, a base dela está em uma técnica do Frieza, que já foi usada muito antes da gente sonhar que existiriam deuses Super Saiyajins circulando pela Terra. Tudo começa com a supernova de Frieza, uma técnica que infelizmente não foi usada muitas vezes, podendo ter um impacto maior, mas nas suas poucas aparições, durante a destruição do planeta Vegeta e durante a sua curta volta na Terra, pouco antes de ser morto pelo Trunks, já foi mais que o suficiente para ela ser bem lembrada entre os fãs. Ela é uma peça muito importante para essa teoria, porque ela se junta com uma outra transformação, que também é muito importante, que é o Frieza Dourado. O Frieza Dourado supostamente é uma técnica que o Frieza obteve depois de um longo treinamento, coisa que até esse ponto ele nunca havia feito. Tudo isso foi dedicado para o seu plano de exterminar o Goku e o resto dos Saiyajins, mas de todo modo, o ponto é que, se vocês pararem para pensar, essa transformação é praticamente tão misteriosa quanto o Black Frieza, porque mesmo que o Golden Frieza tenha tido mais tempo de tela, elas duas têm a mesma origem minimamente intrigante. Como diabos o Frieza consegue essas transformações? E será que apenas treinando? O que tem nesses treinamentos? Porque o Vegeta sempre se lascou para despertar as transformações Saiyajins, mas pelo menos ele sabia o que estava fazendo, para o que estava caminhando. E depois nós tivemos as explicações das células S, mas as transformações do Frieza, que provém de algum tipo de treinamento, são um grande mistério desde que esse conceito foi apresentado no personagem. Provavelmente esse tipo de pensamento não surgiu a respeito do Golden Frieza, porque ele é rotineiramente tido como uma transformação fraca, que não serviu de nada, só ajudou o Frieza a apanhar mais tempo sem perder. Mas isso certamente não é verdade. O anime dá mais ênfase no poder do Golden Frieza, até porque a saga Golden Frieza nem foi lançada no mangá, e lá nós podemos ver coisas como Frieza lutando de igual para igual com o Super Saiyajin Blue, isso pouco antes do Torneio do Poder, o Frieza suportando um Hakai com uma certa facilidade, algo que o Goku com o Blue também não foi capaz de fazer, o Frieza eliminando Kiabi sem dificuldade nenhuma, e vale lembrar que o Vegeta disse que o Magricela e ele têm quase o mesmo poder base. Mas se você não quer considerar o anime de Dragon Ball Super, não tem problema, a gente pode ir no mangá, por exemplo. Na cena em que o Frieza consegue usar a forma dourada contra o Jiren, fazendo até o Bills pensar que ele teria alguma chance de virar o jogo, e isso vindo de um deus da destruição com sei lá quantos anos de experiência de luta. Então se ele, mesmo que por 5 segundos, acreditou que o Frieza Dourado teria alguma chance contra o Jiren, com certeza tem
sem motivo. Então, mesmo que os níveis de poder do Freeza dourado pro Black Freeza sejam totalmente diferentes, a forma como o Freeza consegue evoluir tão rápido não é algo de hoje. E pensando nisso, talvez essas transformações tenham a mesma origem. E qual seria ela? Um árduo treinamento, certo? Sim e não. Para isso nós precisamos voltar ao Torneio do Poder, que pode nos trazer uma explicação absolutamente perfeita para as transformações do Freeza. Durante o embate do Goku com o Jiren, no anime de Dragon Ball Super, sabemos bem o que acontece. Goku tenta de todas as formas lutar contra Jiren, não consegue nem arranhar a cara dele. Então ele usa a Genkidama como último recurso para eliminá-lo, mas mesmo recebendo as energias para Genkidama, Jiren se mostrou um adversário formidável, fazendo Goku absorver a própria Genkidama. Mas o que todos no torneio pensavam ter sido a morte de Goku, na verdade era seu renascimento, desbravando a técnica das divindades, o instinto superior. Mas enfim, eu não vou me aprofundar no instinto superior, até porque o foco desse vídeo é o Freeza. É difícil achar um app para assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV, ou melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, jogos de times de futebol do mundo todo ao vivo e muito mais. Tem Dragon Ball completinho no app? Com certeza tem. Tem de tudo e tem todo o conteúdo de Dragon Ball que você possa assistir. Tem até Dragon Ball Heroes. No primeiro link da descrição vai estar o link do app para você baixar e o Cine. Mas vocês já entenderam mais ou menos aonde eu quero chegar? Tudo o que sabemos a respeito do Freeza dourado e do Black Freeza é que o Imperador do Universo treinou muito e despertou essas formas. Mas e se isso foi apenas uma forma de simplificar o que aconteceu? E se em algum momento do seu treinamento o Freeza acabou sendo engolido pela sua supernova e alcançou então essa nova transformação? Aliás, conhecendo a personalidade do Freeza, eu facilmente acreditaria que isso foi um acidente e que ele não contou essa parte para ficar com o ego mais inflado. Mas Otto, como que se explica o Black Freeza? Bom, vamos pensar. O Freeza já havia descoberto uma forma de despertar novas transformações, mas certamente não foi uma tarefa muito fácil criar uma esfera de energia e ser absorvido por ela. Então, durante seus 10 anos, ele foi aperfeiçoando suas técnicas até que sua supernova se tornou um buraco negro. Ou ele descobriu a técnica do buraco negro de forma independente, essa parte não importa muito. Então, sendo absorvido por um buraco negro, o Freeza despertou algo muito mais forte que sua transformação dourada, descobrindo então o Black Freeza. Porque se o Goku é capaz de alcançar o instinto superior absorvendo uma Genkidama, por que seria diferente com o Freeza? Mas Otto, seu burro, o Goku sendo absorvido pela Genkidama só acontece no anime, não no mangá. Então não tem por que a gente levar esse feito em consideração, já que o Black Freeza só apareceu no mangá. Errado, meu amigo, muito pelo contrário. Porque no Torneio do Poder do anime, existe uma transformação que não estava nos planos do Toyotaro, mas que foi adaptada para o mangá, porque o anime já havia inserido, então ele quis facilitar a vida dos leitores. No caso, essa transformação é o Super Saiyajin Blue Evolution de Vegeta. Primeiro o Toei colocou isso no anime, depois o Toyotaro decidiu incluir isso no mangá. Então me diga, o que impede o Toyotaro de trabalhar essa mesma ideia, mas em uma transformação completamente diferente? Absolutamente nada! Se o Toyotaro realmente descartasse qualquer evento que a Toei adicionasse no anime, o Blue Evolution nunca teria aparecido no mangá, porque ele foi apresentado de uma forma muito diferente e com um desfecho também muito diferente. Mas a transformação existe, e só existe graças à Toei. Surpreendentemente, então não faz sentido nós descartarmos isso por estar apenas no anime, tendo em vista que nem o próprio Toyotaro descarta essas ideias seguindo essa lógica. E a ideia do Freeza aguentar a própria supernova ou buraco negro não deveria ser uma surpresa para ninguém, porque o Freeza já se provou resistente o bastante inúmeras vezes. O que ele mais fez nessa obra foi apanhar. Por exemplo, a icônica surra de 1 hora que ele levou do Broly no filme. Além do fato dele ter aguentado uma esfera de Hakai com uma facilidade surpreendente. Então a capacidade do personagem de aguentar situações extremas, com certeza é o menor questionamento que esse vídeo deveria ter. E pensando bem, e se o Freeza desenvolveu na verdade o Hakai ao invés de um buraco negro e absorveu o próprio Hakai para se transformar no Black Freeza? Até que faz sentido. Mas lembrando, gente, tudo isso é apenas teoria. Eu não tô afirmando nada de forma contundente. Eu só tô trabalhando em cima de uma hipótese e tentando achar o máximo de coerência dentro da obra.